Bom, pessoal, olá a todos, abordando mais um tema aqui interessante, né? O mito das tribos perdidas. É um tema que eu já queria falar há um tempo, mas eu não tive a oportunidade de fazer um esboço, agora eu decidi comentar sobre isso daqui, tá bom? Na concepção popular, ou seja, o que a maioria das pessoas imagina, acredita-se que as 10 tribos de Israel foram perdidas, né? É mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar explicar a primeira concepção popular, tá? Como as pessoas entendem essa questão das tribos perdidas. Após o reinado de Salomão, né? Todo mundo sabe, os seus filhos dividiram o reino, né? Ficaram 10 reinos no norte, que nem vocês veem aqui no mapinha, ó, sob Jeroboão, ou seja, 10 tribos, e 2 tribos no sul, né? Sobre o reinado de Roboão, os 2 filhos de Salomão. Então Jeroboão ficou com 10 tribos, cuja capital era Samaria, e Roboão ficou com 2 tribos, né, cuja capital era Jerusalém. O norte é Israel e o sul é Judá. Ok? Depois a Assíria invadiu o reino do norte e dispersou os habitantes do reino do norte, falando na época de Senaqueribe. Beleza, todo mundo concorda com isso. E depois a Babilônia invadiu o reino do sul e despertou os habitantes de Judá, levando eles para Babilônia, para regiões que pertenciam ao Império da Babilônia. Correto, até aqui todo mundo concorda. E depois, apenas 2 tribos voltaram. É isso que a maioria imagina. A tribo de Judá e de Israel, né, que eram do Reino do Sul. Então aí surge o mito das tribos perdidas. Eles acham que Judá e Israel foram só as 2 tribos que voltaram. Elas se mesclaram numa só. Por isso que todo mundo chama hoje em dia, popularmente, né, de judeu. Porque a tribo de Judá seria a maior. Mas será que é verdade isso daqui? Vamos analisar. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte estabeleceram um reino separado, né, o reino de Israel, que nem vocês veem aqui no mapinha, ó, o reino de Israel do norte, composto por 10 tribos, tá? Sob o rei Jeroboão, que não era da casa de Davi, tá? Que nem vocês podem ver aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, que era aquela região do norte. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, é o que diz a Bíblia. Mas, vírgula, durante a época do reino dividido, muitos israelitas do reino do norte, eles não compactuaram com as coisas que Jeroboão fez, como bezerro de ouro, idolatria, aquelas coisas. Então eles iam para Jerusalém adorar, porque eles se mantiveram fiéis à casa de Deus, a lei, né, a Torá. Então eles se identificaram mais com a casa de Davi, que ficava no sul, ou em Jerusalém. Olha o que diz aqui a Bíblia. Porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém. Então esses levitas aqui vieram lá do reino do norte, que nem vocês veem aqui no mapinha, ó, aqui do reino de Israel, e eles iam para Jerusalém, ou seja, para adorar, onde ficava o templo sagrado. Cadê? Continuando aqui. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, ou seja, sem ser os levitas, para os altos, para os demônios e para os bezerros de ouro, né, que ele fez. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, aí aqui não é só de algumas, ó, são todas as tribos de Israel, ou seja, a tribo de Simeão, de Efraim, etc. Todas as tribos, os que deram seu coração para buscar o Senhor Deus de Israel, ou seja, aqueles que se mantiveram fiel ao Deus de Israel, eles vieram para Jerusalém. Ou seja, vocês notaram como teve uma imigração de muitos do norte para o sul, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então em Jerusalém, no reino do sul, era onde ficava o templo, e ali se mantinha mais fiel ao Deus de Israel. Enquanto que o norte começou a seguir lá os bezerros de ouro, né? Diz que Jeroboão fez até um altar lá no Monte Gerizim, ou coisa assim, enfim. Mas muitos de todas as tribos iam para o sul, para Jerusalém, para louvar o Deus de Israel. E assim fortaleceram o reino de Judá. E corroboraram a Roboão, que era o rei do sul, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Olha o que diz aqui Crônicas, ó. E reuniu todo o Judá, que é o reino do sul, e Benjamim, que era outra tribo, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e Simeão. Só que Efraim, Manassés e Simeão estavam no norte, aqui, ó, que nem vocês podem ver aqui no mapinha, ó, eram reinos do norte. Ó, Manassés, esse amarelo bem grande aqui, Efraim é esse branco aqui embaixo, e Simeão está por aqui. Acho que não dá para ver aqui que a qualidade da imagem está muito ruim. Ah, tá aqui, ó, Simeão. Então eles se reuniram, todos eles, né, que eram tribos diferentes, se reuniram junto. Porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Então você vê que começou a haver um tipo de mescla entre muitos remanescentes aqui do Reino do Norte
indo para o Reino do Sul para adorar em Jerusalém, ok? Em Judá. Habitou, pois, Jeosafá, aqui é um caso em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que retornassem ao Senhor Deus de seus pais. Então os termos Israel, Judá e Jacó tornaram-se intercambiáveis, né? Eles começam a se mesclar. Antes dessa divisão toda, Judá era só quem era da tribo de Judá, um dos 12 filhos de Israel. Jacó era uma referência mais genérica, né, para tudo, assim como Israel, né, que Israel foi o nome que Deus mudou, o nome de Jacó. Mas aí depois Judá passa a não ser só quem era de uma tribo de Judá, passa a ser o todo. Esses termos começam a ser fundidos, Israel, Judá e Jacó, para se referir a todo o povo, independente da tribo. Por exemplo, Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então Isaías está falando de quê? Dos dois reinos, Judá e Jerusalém. Dois reinos não, perdão, Judá e a casa de Jerusalém. Mas aí Isaías fala, o meu povo, se referindo ao todo, de uma forma mais genérica. Isaías 48, ouvi isto, casa de Jacó. Ele usou outro termo de uma forma genérica, Jacó. Como se fosse uma casa só, não como se fossem 12 casas separadas. Que vós chameis do nome de Israel, e saíste das águas de Judá. Então você vê que eles vieram da casa de Judá, mas eles se chamavam de Israel. Então o profeta já dá uma misturada aqui nos termos, ele intercambia. Vamos ver o exemplo aqui de Jeosafá, um dos reis. Segundo o livro de Crônicas, Jeosafá era o rei de Judá, correto, que era o reino do sul. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Então ele morava em Jerusalém, que era o reino do sul, onde ficava aquele reino fiel a Deus, correto, um pouco mais fiel, né? Que teve corrupção também depois. Já no capítulo 21 de Crônicas, ele fala que Josafá era o rei de Israel, sendo que Israel era o reino de norte. Então por que o autor aqui fala que Josafá, o mesmo personagem, era o rei de Israel e não de Judá, sendo que ele tinha falado aqui? É porque aqui Israel ele já aplica o termo genérico a todo o povo, e não apenas ao reino do sul, porque em Israel já tinha muita gente do norte que vieram para Israel e se mesclaram. Então por isso que ele usa os dois termos. Primeiro ele chama de rei de Judá e depois do rei de Israel de uma forma mais genérica. Reis piedosos de Judá, que era do norte, como por exemplo Asa, Josafá, Ezequias e Josias, eles convocaram todas as 12 tribos e ofereceram sacrifícios em seu nome, que nem você pode ver aqui em Crônicas 15, 8 ao 15, 19, 4, 29, 24 ou 35, 18. Os assírios levaram o reino do norte em cativeiro em 722 a.C. E o reino do sul foi capturado pela Babilônia em 586 a.C. Seguindo ambas invasões, os judeus foram deportados para a mesma área geográfica geral, ou seja, que onde atualmente é Iraque e Irã, que pertencia ali ao mesmo império. Porque a Babilônia e a Síria governaram uma grande parte do mesmo território. Então, só para vocês entenderem, tanto a Babilônia quanto a Síria, eles governaram praticamente o mesmo território, sendo um reino sucessor do outro. Então os assírios levaram os habitantes do reino do norte para essa região aqui, ali da Mesopotâmia, Irã e Iraque. E os babilônios também levaram os habitantes do reino do sul para a mesma região que os do norte já estavam, Iraque e Irã. Então os cativos de Israel e Judá foram misturados, tudo ali naquela região, tanto os do norte quanto os do sul, tanto os que pertenciam às 10 tribos do norte quanto os que pertenciam às 2 tribos do sul. Ambos os grupos viviam como prisioneiros em condições semelhantes durante esse tempo. As divisões, inimizade e rivalidade entre Judá e Israel cessaram, porque eles eram tudo descendentes lá dos patriarcas, então eles pararam com as divisões bobas durante o cativeiro. Jeremias diz que os sequestradores não fizeram distinção entre Israel e Judá. Olha aqui, Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Então, tanto aqueles que estavam no norte quanto os do sul foram tudo oprimidos da mesma forma. E todos os que levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Então, houve uma mescla ali. Posteriormente, o livro de Ester registra que o povo judeu estava espalhado por todo o Império Persa e que Ester, juntamente com seu primo Mardoqueu, frustraram o plano de Amã para destruir todos os judeus. Eles não só sobreviveram, mas atingiram alguma proeminência, e prosperidade nas regiões do Império Persa. Eles não precisaram migrar para a Rússia, Europa ou partes distantes da Ásia.
Aí depois do cativeiro, quando Esdras e Neemias levaram os dispersos judeus de volta para a terra de Israel da Pérsia, aqueles que retornaram, ou seja, vieram lá com o retorno de Esdras e Neemias, eles foram chamados de todo Israel, ou seja, de uma forma genérica, sem dividir por tribos, ou os filhos de Israel, ou semente de Israel. Ou seja, as tribos que foram dispersas, elas se tornaram um povo só no cativeiro. E acabando-se essa casa, como diz aqui Esdras, no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário, que era o rei da Pérsia, os filhos de Israel, o autor usa um termo genérico, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos filhos do cativeiro, que é os restantes, se referindo ao todo, fizeram dedicação desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, para expiação dos pecados de todo Israel. E não apenas de uma tribo ou de duas tribos, como as pessoas pensam no imaginário popular. O que Esdras está dizendo aqui é que eles fizeram sacrifícios em nome de toda a casa de Israel, ou seja, de todas as 12 tribos, segundo o número das tribos de Israel. Aqui, ó. Ele ainda até mostra, ó, segundo o número das tribos de Israel. E não apenas de duas tribos ou de uma só. Esdras também diz aqui, ó, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que era oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou, ou seja, as 12 tribos de Israel. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel. Olha o que os exilados, segundo Esdras, ofereceram, os que vieram do cativeiro, no retorno. 12 novilhos. Por que 12? Porque eram 12 tribos. Não era uma só ou só duas, como se pensa. Aqui também, ó, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, o que mostra que eram todas as tribos. Neemias diz assim, ó, e habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo o Israel nas suas cidades. Neemias, e no dia 24 do mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam sobre si. E a descendência de Israel, aqui Neemias usa um termo mais genérico, se aplicando a todo mundo, se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé. Então ele está falando do quê? De toda a casa de Israel. O decreto de Artaxerxes especificou que todo aquele do povo de Israel, ou seja, todos, estavam livres para retornar a Jerusalém, que nem se vê em Esdras 7, 1-13. Certamente ninguém poderia argumentar que os que pertenciam às 12 tribos, as 10 tribos, fossem excluídos daquele retorno do cativeiro, porque eles estavam todos lá juntos no cativeiro. Na verdade, a evidência mostra que eles voltaram de todas as tribos, enquanto outros permaneceram em posições de influência na Pérsia, ou seja, alguns ficaram lá na Pérsia, inclusive Esther, né, mostra isso lá na época de Mardoqueu, Amã, e mesmo alguns do Reino do Sul também ficaram lá na Pérsia. Então aqui você já vê uma mescla. Dos que não voltaram, que ficaram lá nesses lugares, até em posições de preeminência, tinha tanto do norte quanto do sul. Acho que está dando para entender até aqui, né? Em 458 a.C., Artaxerxes permitiu a Esdras, o escriba, e aos filhos de Israel retornarem para Sião com os sacerdotes levitas. A caravana Esdras, de mais de 1.800 famílias, foi composta por todos os filhos de Israel, sem menção a tribos distintas, sem distinguir uma da outra. O livro de Neemias também revelou que os integrantes de ambos os reinos, tanto do norte quanto do sul, anteriores ao cativeiro, participou da restauração. Então a palavra judeu é utilizada 11 vezes e Israel 22 vezes, referindo-se ao mesmo povo, tanto os que eram antigamente de uma tribo, as tribos do norte, quanto da tribo do sul. Após o retorno do cativeiro, a palavra judeu e israelita tornaram-se sinônimos, referindo-se aos descendentes físicos de Abraão por meio de Jacó. Esquecendo-se mais as diferenças nacionais, a pureza sanguínea da linhagem, foi a questão mais crítica. Esdras, por exemplo, ele exigia que todas as esposas gentias, ou seja, não judeus, obviamente descrentes, fossem repudiadas. O remanescente retornado cresceu em número durante o governo grego, por volta de 330 a 167 a.C., o período dos Macabeus, de 167 a 63 a.C., e do domínio romano de Herodes, que começa em 63 a.C. Por volta do primeiro século, os judeus, é uma forma genérica, era uma nação relativamente grande numericamente, na ordem dos milhões. Além disso, mais judeus viviam estabelecidos na diáspora, ou seja, em outros lugares, do que na terra de Israel. Aqueles da dispersão ainda olhavam para Jerusalém como seu centro nacional, preservando a mesma história e tradições, crescendo sob as mesmas leis e instituições e antecipando um futuro comum.
Vamos agora ver um Novo Testamento, né? Sob a ótica. No Novo Testamento não há nenhum indício de qualquer tribo perdida de Israel. Na verdade, o termo hebreu foi usado de forma intercambiável com os termos israelita e judeu. Ah, Ronaldo, mas tem aqui, Jesus falou que ele só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tinham tribos que estavam perdidas. Será? Essas ovelhas perdidas não estavam perdidas. Eram, na verdade, os judeus que habitavam os lugares como Roma, Alexandria, Babilônia, etc. Por exemplo, Filo era um judeu que morava em Alexandria, era filho de Alexandria. Flávio José era um judeu que morava em Roma, e assim por diante. Então o autor define Israel como um curral, que nem um curral de gado. E algumas ovelhas estavam fora de Israel. É isso que quer dizer perdida, não que elas tivessem sumido, que ninguém soubesse onde elas estavam. Não, é porque elas estavam fora do aprisco, fora de Israel. Basicamente isso. E não perdidas, no sentido de que ninguém soubesse onde elas estavam. E mesmo essas ovelhas perdidas eram de todas as casas, tanto incluído da tribo de Judá também, que era do Reino do Sul. Tanto que Jesus fala aqui, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então ele manda os apóstolos pregar na cidade de Israel. Aí depois ele fala, ide antes primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas só que esse ide antes era para eles pregar fora de Israel. Então Jesus sabia que as ovelhas perdidas estavam fora de Israel. Note que Tiago, por exemplo, ele diz que as 12 tribos de Israel, 12 e não uma só, ou as 10 tribos, elas estavam dispersas. Olha o que Tiago diz aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Essas são as tribos perdidas. Tanto que ele dedica a sua epístola a elas aqui. Tem até um mapinha aqui. A dispersão oriental e a dispersão ocidental. Então eles estavam tudo aqui, dispersas, as ovelhas perdidas. Não literalmente perdidos. Por exemplo, Nicodemos é referido como um príncipe dos judeus e o mestre de Israel. Marcos, aqui você vê que ele mistura tanto Israel quanto judeu. É o mesmo termo genérico. Em Marcos, Jesus é chamado de rei dos judeus e rei de Israel. Ou seja, a mesma referência genérica. Paulo, um benjaminita, se chama a si mesmo de judeu. Ou seja, Paulo não fala que ele era benjaminita, ele se chama de judeu. E não só apenas como da tribo de Benjamim. Ele se chama como um hebreu, um israelita. E também podemos notar que Ana, a profetisa que é mencionada por Lucas, era da tribo de Asser, que seria uma das tribos perdidas. Se elas eram perdidas, como é que tinha alguém da tribo de Asser lá? Não faria sentido. Vamos ver aqui o exemplo de Paulo. Paulo diz que é judeu. Da onde que Paulo era? De Tarso. Então ele era de uma das tribos perdidas. Não que ninguém soubesse onde estivesse, mas que elas estavam fora de Israel. Em Romanos, Paulo fala assim, eu sou um judeu da tribo de Benjamim. Por que ele se identifica como aqui israelita? Porque o termo já era genérico naquela época. Aqui em Atos ele fala assim, a qual nossas 12 tribos esperam chegar, a promessa. É porque ele sabia que as 12 tribos estavam ali presentes, tanto Israel quanto os dispersos. Aqui uma outra referência quando Pedro faz o discurso lá em Atos. Segundo o livro de Atos, ali tinham judeus de todo lugar, Babilônia, Síria, Egito, Pérsia, etc. E Pedro chama eles de homens judeus e depois de homens israelitas, porque o termo judeu já não era mais aplicado só a uma tribo, mas a todo o povo, independente da tribo. Então nas escrituras nós vemos que hebreu, israelita e judeu referem-se aos descendentes físicos do patriarca Jacó. Há uma razão muito importante porque esses três nomes são usados como sinônimos nas escrituras, para enfatizar que todo Israel, ou seja, as 12 tribos, foram e ainda são o povo da aliança de Deus, independente da tribo, que nem a profetisa Ana ali, que era da tribo de Asher, partilhando as mesmas promessas, bênçãos, maldições e destino. O historiador Flávio José, escrevendo quase 100 anos depois de Jesus, soube que as 10 tribos israelitas não estavam perdidas. Ele disse que essas tribos estavam além do rio Eufrates, até agora, e são uma imensa multidão, a não ser estimado por números. Então Joséfo sabia onde eles estavam. Ele afirmou que os israelitas permaneceram além do Eufrates, a leste de Jerusalém, e não a oeste da Grã-Bretanha ou das Américas, como aquelas teorias de duas casas falam por aí. Além disso, nós temos muitas provas extra-bíblicas de uma presença judaica contínua na região da Babilônia. Em seu comentário, por exemplo, sobre o livro de Tiago, Jerônimo, um dos pais da igreja, o tradutor da Vulgata, ele observou que as 10 tribos ainda estavam na Pérsia na sua época. Ainda em 1835 d.C., um médico missionário, Dr. Azel Grant, localizou integrantes das 10 tribos na região da Síria e da Média, ou nos países atuais do Iraque e Irã. Em tempos bem mais recentes, que na Revolução Islâmica do Irã,
o Ayatollah Khomeini expulsou centenas de judeus persas que se estabeleceram nos Estados Unidos. Agora vamos ver aqui, só para finalizar o vídeo, que já está meio comprido, a parte das profecias. Ezequiel disse, profetizando, que Deus, quando os judeus voltassem, eles nunca mais seriam divididos em dois reinos, ou seja, haveria uma união das tribos, tanto as do norte quanto as do sul. Eles seriam um povo só. Por isso que pós o retorno da Babilônia, todo mundo é judeu. Não tem mais aquela divisão, não é tão enfatizada aquela divisão tribal. Em muitos livros, Deus diz que haveriam remanescentes, ou seja, aqueles que se manteriam fiéis, que nem aqueles do norte que eu falei que foram para o sul. Jeremias fala assim, perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sofonias diz, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Miqueias fala, o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, ou seja, sempre haveriam remanescentes em outros povos. Zacarias fala assim, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Só que esse pranto, segundo Zacarias, seria de todas as famílias remanescentes, e não apenas de uma tribo específica ou duas, como pensa o imaginário popular. Jeremias fala aqui, Judá será salvo e Israel habitará seguro, já dizendo que os dois formariam uma terra só, e habitarão na sua terra. Jeremias diz, serei o Deus de todas as famílias de Israel. O que ele quer dizer? Que não haveria mais aquela divisão de reinos e nem de tribos, que apesar de o judeu poder ser de tribo, de pertencer à sua tribo, eles seriam todos uma coisa só, tudo judeu, tudo israelita, independente de não ser da tribo de Judá, porque não haveriam mais dois reinos pós o cativeiro. Tá bom? Então espero aí que tenham gostado, façam uma boa análise, tirem suas conclusões. Paz a todos.